Globo surpreende ao fazer um pronunciamento sobre o anticristo envolvendo o novo Papa e usando uma citação da Bíblia lá em Apocalipse. Isso surpreendeu muita gente e não é para menos. Eu quero abordar sobre isso neste vídeo e também sobre esse novo Papa e o que está prestes a acontecer. Sem dúvidas, um vídeo forte e muito tenso. Já me ajuda com o teu like para que este conteúdo alcance mais pessoas, depende do teu like. E eu quero te convidar com muito carinho, caso você ainda não seja inscrito, a integrar nossa família. Todos os dias preparamos vídeos novos aqui com assuntos, notícias diversas. Vem para cá, se inscreve no canal para você ficar por dentro do nosso conteúdo. E no final deste vídeo ainda dá tempo de você aproveitar uma oportunidade muito especial que vai contemplar você que costuma idealizar como seria se com recorrência caísse algum dinheiro na sua conta e aí no fim do mês você tivesse possibilidade de fazer muito mais coisas do que as quais você está acostumado a fazer. Eu quero que você entenda que isso pode se materializar, isso está perto de você. E esse vídeo é para te provar isso. Fica até o final que eu vou te apresentar uma oportunidade de forma honesta, de forma segura e que pode impactar a sua vida e a sua renda. Vamos pro vídeo. Bem, gente, desde que o Papa Francisco adoeceu, começaram a orbitar em torno dele algumas teorias e especulações envolvendo a possibilidade da ascensão de um novo Papa conectado com profecias apocalípticas. E isso repercutiu muito e até estourou a bolha do segmento religioso. Diversos influenciadores comentaram sobre isso e até com um certo receio. Gente, vocês viram a escolha do Papa? O Papa agora é um Papa americano. Gente, o que vocês acharam? Estão dizendo até que é o anticristo. Deixa nos comentários, me atualize, meu povo. Sei de uma coisa, que o Papa foi escolhido. Muita gente tá achando esquisito. Gente, eu gostava do Papa João Paulo II e do Papa Francisco. Qual é o Papa que você gostou? Que você gostou mais, né? Muitos papas, gente. Teve um Papa que durou apenas 33 dias no poder. Porque faleceu de ataque cardíaco, meu povo. Tem umas videntes dizendo que o Papa não vai durar muito no papado. Será, gente? E em meio a esse contexto apocalíptico, começou a ganhar força e repercussão uma profecia de São Malaquias, que não é o livro de Malaquias da Bíblia, a respeito da ascensão dos papas, e que o último deles seria um papa romano e com o nome Petrus, ou seja, Pedro. E muita gente estava esperando que isso fosse acontecer, que o conclave fosse eleger um papa romano, mas na contramão das expectativas surgiu um papa americano e que escolheu o nome Leão, tem nada a ver com Pedro. Isso para a alegria dos americanos e há quem diga que isso também foi predito. Prevost, é o primeiro papa dos Estados Unidos. Temos Prevost. Temos um Papa norte-americano, o primeiro Papa dos Estados Unidos. As previsões falavam principalmente de um Papa da Europa, ou seja, uma nova inovação. O Uribe, eu falava hoje sobre a tradição antipapa norte-americana que poderia ser quebrada nesse conclave. Veja a simbologia e a importância de nós termos um Papa dos Estados Unidos em meio ao governo de Donald Trump, em meio a tantas crises onde os Estados Unidos está no epicentro. O novo Papa é dos Estados Unidos. Até aí nada demais, né? Todas as previsões da internet erraram. Só que o mais insano é que uma pessoa acertou. Donald Trump postou uma foto dias antes da escolha. Veja. E é bem verdade que a maioria das pessoas não esperavam que seria um papa americano, até porque havia múltiplas possibilidades de nacionalidade do possível papa. Mas aquelas que estavam engajadas a partir dessas teorias, e especialmente pela profecia de São Malaquias, tinha expectativa de que o último papa seria um papa romano. E pela contagem que foi feita, esse seria o último papa. Só que no fim das contas, isso não aconteceu. E a única possibilidade de acontecer, como alguns também estão especulando, era se o atual papa renunciasse e surgisse um outro, o que me parece um tanto improvável. O próprio pastor Lamartine Pozzella abordou sobre isso e sobre o não cumprimento da profecia de São Malaquias em relação ao último Papa. Acaba a especulação do Papa Petrus Romano. Agora,
ninguém mais vai poder ficar especulando a respeito da profecia de São Malaquias, porque na verdade o cardeal Robert Prevost, que foi agora escolhido como Papa, né, no conclave, a fumaça branca já saiu da chaminé, e é um Papa americano, nem da Europa e portanto não poderia nem ser do Império Romano reconstruído, e aí então acaba essas especulações que tanta gente fazia, né, de que esse seria o último Papa, e que ele iria ajudar o anticristo. Então, gente, a verdade é que as pessoas falam muitas coisas, e certamente alguns vão dizer que ele vai ajudar mesmo assim, né? Mas a profecia de São Malaquias dizia que o 113º Papa seria o último Papa, e o nome dele seria Petrus Romanus, ou seja, ele deveria ser do Império Romano, e ele escolheria o nome Petrus ou teria o nome de nascimento Petrus. Esse não tem nem o nome de nascimento e nem escolheu o nome de Petrus. Portanto, na minha opinião, caiu por terra definitivamente esta teoria. Todavia, alguns detalhes chamam a atenção nesse novo Papa. Alguns detalhes especificamente envolvendo o seu histórico. Detalhes não tão apocalípticos, né? Tem uma imagem que atribui-se a ele de uma época que ele esteve aqui no Brasil, onde ele estaria ingerindo bebida alcoólica. Eu sinceramente não sei como é a política da Igreja Católica em relação a isso, envolvendo líderes religiosos. Só que o mais grave são algumas denúncias que repousam sobre ele, de que ele teria encoberto casos envolvendo escândalo sexual dentro da Igreja Católica. Vítimas que teriam feito as suas denúncias, as denúncias chegaram até ele, mas ele não fez nada a respeito, segundo essas vítimas. E as autoridades foram notificadas a respeito disso. De alguma maneira, o que me ha passado a mim é muito menor a lo que les ha pasado a todas las demás. 3 sobrevivientes de abuso sexual denunciaron que el cardenal Robert Prevost, quien se desempeñó como obispo de la ciudad de Chiclayo, en Perú, encubrió los casos a pesar de que el sacerdote denunciado admitió los cargos. 2 de ellas declararon bajo el anonimato. Uma outra situação que viralizou nas redes sociais, e essa aqui foi um tanto cômica, foi a reação de uma mulher ao descobrir que o atual Papa, no passado, teve um envolvimento amoroso com a sua mãe. It's Bob Prevost. It's literally Bob Prevost. Yes, it's literally Bob. Mom's situationship is the Pope of the Catholic Church. Oh my God. My mom hooked up with the Pope. E essas situações mostram um lado mais humano do Papa e menos espiritualizado. Isso até me lembrou aquele filme Conclave, que explodiu aí nos últimos meses, porque o filme trata justamente da transição de um novo Papa. E estamos justamente nesse contexto de transição de um novo Papa, né? E lógico, o filme aborda algumas questões polêmicas e tal, mas tem semelhanças com o que está acontecendo atualmente. E eu sei que para alguns órgãos de comunicação, como por exemplo a Rede Globo, mostrar o lado humanizado do Papa não tem problema, mas reforçar algumas teorias que giram em torno, aí sim pode ser algo bem problemático, especialmente no que diz respeito à Bíblia Sagrada, que para mim, o livro do Apocalipse não diz respeito a uma teoria, é uma verdade de fato. E o Apocalipse fala que no fim dos tempos haverá um governo mundial presidido por um homem, uma liderança política, a quem um diabo irá dar grande poderio e o seu trono. E esse líder mundial ele será assessorado por um líder religioso, que levará as pessoas do mundo a ter devoção e adoração pela figura do anticristo, que é esse líder político. E é esse líder religioso que a Bíblia descreve como sendo um falso profeta, que até fará prodígios para enganar as pessoas do mundo, é que muitos estão atribuindo que seja o que tem a relação com a figura do Papa. E justamente sobre isso é que a Rede Globo, pela primeira vez que eu vi a Globo fazendo uma matéria especificamente sobre isso, através do G1, foi feita uma reportagem abordando sobre isso. Dá uma olhada porque eu quero comentar algo muito importante sobre isso na sequência. Depois do anúncio do novo Papa, o americano Robert Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV, começaram a pipocar nas redes sociais menções ao Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, especificamente sobre o capítulo 13. Algumas pessoas falaram que, com o Papa dos Estados Unidos, a profecia estava se cumprindo. Mas o que é o Apocalipse 13? Conhecido como o livro da revelação, ele foi escrito por João no século I, há cerca de 2000 anos. E assim como muitos trechos da Bíblia, ele trabalha com alegorias. João fala do surgimento de 2 bestas, uma que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. O versículo 11, por exemplo, diz assim, abre aspas, "E a besta que vier era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como uma boca de leão, e o dragão dá o seu poder, e o seu trono grande poderio." Fecha aspas.
Tá, mas para entender por que estavam relacionando essa história das bestas com o Papa e com os Estados Unidos, eu conversei com Kenner Terra. Ele é pastor, doutor em ciências da religião e tem um livro só sobre o Apocalipse de João. Ele me explicou que em algumas leituras, uma besta simbolizaria o poder político no mundo, daí a ligação com os Estados Unidos. E a outra, o poder religioso, daí a ligação com o Papa. E na visão conspiracionista, quando essas duas figuras se unem, acontece o fim dos tempos. Também falaram sobre ele se chamar Leão, a passagem fala em boca de leão, e ele suceder Leão 13. Essa parte do Apocalipse que a gente está falando é o capítulo 13. O professor Kenner Terra disse que toda a teoria da conspiração tenta conectar narrativas de forma aparentemente óbvia, mas completamente sem sentido. O pastor disse que são invencionices, perversas e perigosas. E ele me explicou do que a passagem sobre as bestas na verdade se trata. É uma crítica ao imperador romano Nero César. E que para isso João, lá no século I, usou as imagens do seu tempo, com essa história de várias feras formando a imagem da besta. O livro do Apocalipse já foi usado várias vezes ao longo da história para tentar justificar desastres que vão do aquecimento global a Chernobyl. Mas olha só, quem diria a Rede Globo interpretando o Apocalipse? Ou reinterpretando para as pessoas, e isso sinaliza um certo desespero, conforme eu irei mostrar mais à frente. E assim, gente, dizer que a figura do falso profeta apresentado na Bíblia seja a figura do Papa, não dá para afirmar isso. Tem um certo sentido, considerando que o Papa ele é uma importante influência religiosa no mundo, uma influência mundial. E o falso profeta, pelo que a Bíblia apresenta, ele irá influenciar um mundo religiosamente. Só que considerando que o falso profeta será o braço direito do anticristo, o que nós entendemos é que ele irá combater o cristianismo. O objetivo dele é tirar as pessoas da fé no Cristo e apresentar um novo Cristo, que no caso um falso Messias. Então, o falso profeta ele irá muito mais combater o cristianismo e apresentar para as pessoas uma nova religião centralizada na figura do anticristo. E para isso acontecer, não necessariamente ele terá que usar o cristianismo para isso. Porque quem acredita que o Papa seja o anticristo ou será o anticristo, acredita que o Papa será um líder religioso que vai enganar as pessoas ou distorcer o cristianismo para centralizá-lo no anticristo. Só que não necessariamente isso precisa acontecer. O objetivo do falso profeta é justamente apresentar para as pessoas uma nova visão, um novo Messias, um novo Salvador, e no caso, um falso Salvador. Só que o que chama a minha atenção nessa matéria da Rede Globo, e isso aqui é muito importante, considerando que o cenário do fim dos tempos está se formando diante dos nossos olhos, e isso é inegável. O relógio do fim do mundo, que não tem nada a ver com religião, é um relógio feito por cientistas que estão avaliando a situação geopolítica do planeta. Eles dizem que a humanidade nunca esteve tão perto da meia-noite, e a meia-noite representa o fim, a extinção da humanidade. E os cientistas estão concluindo isso diante das tensões que estão acontecendo entre as grandes potências mundiais. E essa tensão remete o mundo à necessidade de um governo único, de um mediador, de alguém que tenha interlocução com as grandes potências e que possa apaziguar certos conflitos. É o cenário perfeito para alguém que vai trazer uma proposta de paz e através dessa proposta vai conquistar o coração do mundo. Gente, tudo está corroborando para isso acontecer. E quando o anticristo surgir, a primeira coisa que vai acontecer, que o governo do anticristo vai querer promover, e essas mídias como Rede Globo, esses grandes veículos de comunicação, todos irão trabalhar em benefício do anticristo, eles vão querer desmistificar a Bíblia, vão querer negar o que a Bíblia fala sobre esse governo mundial, distorcer a Bíblia, apresentar outras explicações alternativas. Quando o arrebatamento aconteceu, imagina as pessoas querendo especular, foram forças alienígenas. Não tem nada a ver com essas profecias, não. Quando o governo do anticristo acontecer, eu imagino uma matéria como essa. E dizer, não, isso nada a ver com a Bíblia. Não tem uma outra interpretação. Porque vão querer combater a verdade do evangelho para que as pessoas sejam enganadas e acreditem na mentira. Porque esse é o propósito do anticristo, enganar a humanidade e tirá-la do verdadeiro Salvador. Então, muitos irão querer combater, distorcer a Bíblia, negar essas verdades, igual essa matéria está fazendo aí. E como vocês sabem, os grandes veículos de comunicação do mundo estarão trabalhando totalmente a serviço do anticristo, e isso está muito próximo de acontecer. Quem tem um mínimo de visão de discernimento espiritual está percebendo isso.
E eu espero que você não se envolva em uma cegueira ao ponto de não perceber o que está acontecendo diante dos seus olhos. Que o Espírito Santo venha acender uma chama no nosso coração, porque o motivo, a razão da nossa esperança está muito próximo. Jesus está voltando. Se você acredita nisso, ele vai voltar. Se você não acredita, ele vai voltar do mesmo jeito, mas isso vai acontecer. E por isso que venhamos a nos manter preparados e vigilantes. É isso o vídeo de hoje. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Deixa registrado nos comentários aí o que você pensa sobre isso. Que Deus abençoe imensamente mais a sua vida e a sua família. E eu vou deixar você agora com um relato da Jéssica que pode ser assim transformador para você. Presta atenção no que a Jéssica tem a dizer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, tenho 32 anos, sou mãe do Levizinho que tá dormindo aqui porque brincou bastante. E eu vim contar algo muito importante aqui no canal do Dionísio para vocês. Eu como mãe desse pequenininho aqui, eu entendo que existem várias outras mães que infelizmente têm que deixar os seus filhos com outras pessoas na creche para ter que trabalhar fora. Esse já foi o meu caso também. Mas sabe o que é mais interessante? Graças a uma indicação que o próprio Dionísio faz aqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar os melhores momentos dele. Que eu tenho certeza que é a mesma situação que você, como mãe, gostaria de estar agora. Então eu agarrei essa oportunidade e trabalho literalmente do lado do meu filho, que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E eu tenho certeza que se você, que é mãe, escolher isso também, você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês os meus resultados dos últimos 30 dias, ó, para vocês verem que é possível. Se é possível para mim, também é possível para várias outras mamães. Eu vou deixar um link fixo nos comentários. Tem também aqui o QR Code para você ter acesso a todas as informações que você precisa. Você pode tirar todas as suas dúvidas. E como eu costumo dizer, se prepara, porque esse é o teu momento.